This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. O ano era 1885, véspera de Natal na cidade agrícola de Seneca, Illinois. A noite já dominava a região e um casal que bebia uísque de forma bastante tranquila foram encontrados mortos. Ela, de nome Matilda, estava sozinha na cozinha quando explodiu em chamas. O fogo incinerou de forma rápida todo o seu corpo, exceto seus pés. Por conta da fumaça, seu marido também foi encontrado morto, sufocado em outro cômodo da casa. Mortes desse tipo intrigam a polícia e a sociedade mundo afora, seja por sua complexidade, crueldade ou mesmo o mistério que envolve, pois o fogo parece ter começado do nada e ficou confinado apenas no seu corpo, sem ter danificado qualquer estrutura próxima, parecendo que o casal havia sido vítima do raro e enigmático fenômeno da combustão humana espontânea. Verdade ou mito? Você vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil, que está em chamas. O Brasil hoje passa por uma combustão paisística instantânea. Eu sou Andrei Fernandes e estou com fogo no meu coração para apresentar eles, que são os nossos investigadores do paranormal e do oculto da noite de hoje. Ele, que perdeu seus cabelos numa noite bastante quente, já que é o Rafa Onda. Olha, a Ananda me mandou a pauta e falou assim: Rafael, eu quero saber quantos segundos vão demorar para vocês fazerem piada com o calor do Brasil. Eu falei, não, ninguém vai fazer isso, porra. O Andrei já abre fazendo a piada. É isso aí, André, é isso aí. O cabelo caiu porque minha cabeça tava pegando fogo. Meu Deus do céu. Olha aí. Temos aqui também ela, que tem o fogo da ciência queimando seu peito, Jay Carrillo. E hoje vamos ter uma representação da combustão espontânea humana ao vivo. Minha equipe, que tá um calor do caralho em Campinas, não aguento mais. O pessoal foi ingênuo, né? Achando que a gente não ia fazer nenhuma piada com relação a isso. Eu vou fazer piada o episódio inteiro, sinto muito. Tá muito quente. Ninguém mandou queimar a porra do planeta, seus filha da puta. Agora aguenta. Eu fiz o meu trabalho de não usar canudinho plástico. Obrigado, Jay. Com certeza. Vai ter 1 segundo de 1 grau a menos por causa de você. E temos também nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. Olá, galera. Eu tô aqui tomando um whiskão de Seneca agora. Tá uma delícia aqui. Só espero que eu não queime até o final do episódio. Vamos ver o quanto de whisky eu preciso pra queimar. Experiência ao vivo aqui, galera. Vambora. Vambora. É o primeiro a queimar ganha, né? Perfeito, gente. Galera, recadinho rápido aqui pra você. Seguinte, siga a gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak em todas as redes sociais, tirando o Twitter, que tá @Mundo_Freak. E também, é claro, a gente tá sempre precisando de financiamento. Então vai lá no apoia.se/confidencial. E galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente. Mandar um beijo pra todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Então é isso, vamos voltar aqui pro papo?
vamos passar de volta para esse papo quente que vai ser aqui hoje. Combustão humana espontânea. Prometo que vai ser um episódio sério. É uma investigação criminal / científica / paranormal. Afinal de contas, é possível? Existe essa mítica, né? O raio globular, que a gente tanto citava aqui no Mundo Free Confidencial. Hoje, todos os cientistas agora, não, existe, né? Pra falar que é tudo, que não é OVNI, né? Que é isso. Mas antes ninguém acreditava. Combustão humana espontânea. Será real ou não? O ser humano, ele tem essa capacidade de queimar de dentro pra fora instantaneamente, do nada? Existem vários casos como esse em diversos locais do mundo, desde o século XVII, sendo documentados. E aí a gente vai debater, afinal de contas, um pouco sobre esses casos, se essa história é real. Nesse remake aqui do nosso episódio de número 04. Olha aí, galera. Quase 500 episódios depois acabou os temas. Agora é isso. Agora tudo é remake agora. Um pelo menos por mês. É filme da Marvel ad infinito agora. Vamos tudo ficar rebutando pra sempre aqui, igual a gente. Mas vamos lá, gente. Cara, Combustão Humana, ele era daqueles temas dos blogs dos anos 90, início dos anos 2000, que sempre tinha os casos que a gente vai comentar aqui. É interessante e curioso, porque a gente tem fotos sobre esses hipotéticos casos, né? Pessoas reais que morreram em circunstâncias muito misteriosas, porque apesar de parecer, André, sei lá, a pessoa pegou fogo, você vai comentar comigo. E eu tendo a concordar, vamos para a hipótese mais comum. Mas você tem alguns elementos nessas histórias que são muito estranhas. Primeiro aparentemente, é um fogo que apenas queima a pessoa e não as coisas em volta. Fica talvez ali um chamuscadinho, mas nada em volta pega fogo. E aqui a gente tem casos, inclusive, de pessoas que dormiam em cama de palha, que não pegou fogo, depois que a pessoa queimou. Eu posso somar uma curiosidade a esses casos, que geralmente os pés, ou boa parte das pernas também fica inteira. As extremidades, né? Não é as extremidades, as mãos queimam, mas os pés ali do joelho pra baixo, às vezes até as pernas inteiras, não queimam. Né? Curiosidade também sobre o assunto. E você não tem supostamente vamos dizer assim, é algo que não é de conhecimento comum, pra quem nunca viu alguém pegando fogo, né? Mas você fazer uma pessoa sumir no fogo é algo também que demanda muito uso de combustível, né? É falado que, por exemplo, quando você ia queimar alguém numa fogueira antigamente, sei lá qual é a parada, ou provavelmente fazer algum rito fúnebre, cara, era preciso pelo menos 2 carroças de madeira pra você conseguir incinerar essa pessoa dos pés à cabeça. Isso significa que uma pessoa que queima, que infelizmente pega fogo, isso acontece, tentando acender uma churrasqueira hoje em dia, sendo atingida por um raio, ou simplesmente sofrendo por causa de um incêndio, as pessoas deixam os seus próprios restos mortais. O que também não é o caso aqui. Aqui, aparentemente, você tem pouquíssimos restos e uma boa parte do seu corpo, 70%, 90%, é completamente incinerada. Parece que ela é pulverizada. Exatamente. Não sobra nada além do pó. Não sobra os ossos, não sobra nada. Toda vez que a gente fala de combustão espontânea humana, eu lembro, que a gente tem uma combustão espontânea na natureza, que são as queimadas geradas por clima seco, em alguns biomas, né? Então, eu parto do princípio que, se a natureza, ela consegue fazer isso, né? Por que não o ser humano não poderia pegar fogo sozinho também, sabe? Porque assim, eu vivo numa região que eu passo por muitas queimadas, né? E daí eu fui dar uma pesquisada, porque a gente estuda um pouquinho do cerrado quando tá na escola e depois vai ver o que acontece de fato, né? Eu não lembrava mais e vi que é um lugar onde tem pouca umidade, atritos entre rochas também pode causar uma ignição e etc. E daí eu fui um pouquinho mais a fundo e existe, uma lista que fala de coisas que podem pegar fogo assim, de forma espontânea. E quando você falou de feno, palha, isso é um dos itens, né? O algodão também não processado, que pode entrar em combustão espontânea por causa do calor produzido por fermentação bacteriana. E milho. Então, e daí eu fiquei assim, caraca, é um bagulho muito fácil de se pegar fogo. E daí eu fui lendo essa lista, né? Daí eu também achei que o carvão é outro item que ele pode se inflamar espontaneamente quando ele tá exposto ao oxigênio. E o que vai acontecer? Vai aquecer e se não tiver num local bem ventilado ou com umidade, ele vai pegar fogo. Então eu falei assim, gente, existe muita coisa que pega fogo do nada, entendeu? Tem acho que até pilha de compostagem pode entrar em combustão espontânea por causa dos gases formados ali. É em pântano, né? O fogo fato, né? Contar uma história pra vocês. Ih, lá vem.
quinta passada eu fui construir um parquinho. Você foi construir, tu virou pedreiro? Foi, mano, foi. Na mão. Marceneiro, Lucas. Na mão. Na mão. Eu As fotos são ótimas. me juntei um grupo de 200 voluntários e minha empresa tem um programa que acho que 4 ou 5 dias de trabalho você pode tirar pagos pra ir fazer trabalho voluntário e você escolhe que trabalho voluntário você vai fazer, desde que seja uma associação credenciada, alguma coisa assim. E eu resolvi que eu ia levantar um parquinho com uma galera. A gente foi levantar o parquinho, né? O parquinho inteiro, assim, balanço, escorrega. E no Brasil usa muita areia pra parquinho, né? Ou seja, a base do parquinho é areia. Aqui não, cara. Aqui, em vez de usar areia, é um adubo, que é uma parada de madeira, resto de madeira processada. Tipo serragem? É, mas ela não chega a ser tão fina quanto serragem. São os bloquinhos mais pesadinhos que serragem, junto com matéria orgânica. E essa serragem, se fica úmida, ela fermenta e decompõe ao mesmo tempo. E é engraçado porque se tiver a menos de 20 graus lá fora, você consegue ver a umidade saindo da pilha dessa ferragem como se fosse uma nuvem de fumaça saindo assim. Sai como se estivesse saindo do banheiro depois de um banho quente, assim, que você vê toda a umidade saindo do seu corpo. É a mesma coisa. Lucas, isso não parece ser muito seguro, não. Pra criança mesmo, isso aí, não tô entendendo. Onde você quer chegar com isso? Não só isso, cara. Imagina você tá lá de noite, bêbado, sei lá, saindo numa festa, passa num parquinho e o bagulho tá saindo uma fumaça sinistra. É umidade, gente. É água. Mas isso acontece se tiver molhado, né? Porque fica úmido lá dentro. Você tem decomposição, você tem fermentação. Esses processos aquecem essa pilha, né? A gente moveu uma pilha enorme, gigantesca. Eu fiquei o dia inteiro movendo pilha de serragem. Dava pra sentir o calor de longe, como se fosse uma fornalha da fermentação e do processo de decomposição. Quando essa pilha de serragem vem de um lugar, assim, que não é de confiança, e eles não colocam a mistura certa, ela pega fogo sozinha. Então tem relato de parquinho aqui nos Estados Unidos, ou parque, assim, que do nada ele entra em combustão e pega fogo. Pilha de milho, galera que é fazendeira, que tá acostumada a deixar o milho exposto lá fora também, pilha de milho, pilha de trigo, pega fogo, do nada, assim, pá! Então, isso é um problema frequente dentro dessa... Qual é o nome mesmo? Silo, né? Silo. Então, O silo ele não pega fogo, ele explode. Ele explode, porque fica muito acumulado e gera pressão. E aí uma fagulha ali brincando, a parada explode. Chove pipoca. Você tem um caso famoso recentemente, não lembro se agora na Turquia, algum país aleatório que eu não lembro, que teve uma explosão de silo e, cara, matou uma galera, assim. É um negócio perigosíssimo se você não tomar cuidado, né? Acho que aqui no Brasil já teve, inclusive, também, né? Já tem um... Silo já daria um mundo free confidencial só com história de silo. Porque, inclusive, o que mais tem é morte pra galera que, tipo, o pessoal acha que tinha patinhos ali mergulhando na moeda. Galera mergulhando no milho e não volta mais não, bicho. Com todo respeito, assim. Mas é horrível. É um tipo de morte que deve ser horrível, né? Mas eu trouxe essas condições aí, que é um bagulho que acontece na natureza. Então, eu não acho que seja impossível de acontecer uma combustão humana espontânea. Porém, eu acho muito pouco provável, né, pelas explicações. E eu acho legal que existem muitos estudos ainda sendo feitos sobre isso, porque, mano, é um bagulho que acontece naturalmente, entendeu? Não é absurdo e a gente nunca viu na vida. Jay, deixa eu adicionar uma coisa que eu não achei na pesquisa extensa que eu fiz sobre o assunto. É que a gente tem uma amostragem bem menor do que a observação humana, porque quando uma pessoa some ou é torrada, geralmente se percebe mais. Porém, eu não achei nenhum relato de animais tendo combustão espontânea. Animal empalhado pega fogo sozinho. Não, mas aí o empalhamento já é um processo que não é o animal vivo. E você não tem os órgãos, o animal tá morto, tem a cera. Será que o gato drone pega fogo? Ai, Andrei! Pô, o gato drone é maneiro, pô. Ai, que ódio! Coloca no Google gato drone, Não coloca! Não coloca! Eu não consegui achar nenhum estudo específico de humano ou animal que pegue fogo sozinho enquanto vivo, mas eu fui tentar estudar como funciona o processo de cremação, porque pra tentar entender quão difícil é você torrar um corpo humano. Não, é bem difícil. É uma parada muito difícil, cara, de você torrar o corpo humano de fora pra dentro. Você precisa... Até os ossos, né? Pra deixar bem claro, tipo, desaparecer com a pessoa. Isso, você precisa de entre 750, às vezes até 1.200 graus Celsius por
1h30 até 2 horas e em uma câmara controlada, com umidade baixa. Então, tipo, é um negócio extremamente difícil de fazer acontecer. Inclusive, eu achei processos criminais de famílias muito conturbadas, que o ente querido tava pra ser cremado, e normalmente uma janela pra você ver a pessoa sendo cremada e tal, um negócio bonito. E, tipo, deu ruim no meio do processo de cremação. Tipo, parte do corpo pegava fogo, mas o resto não. Ou sobrava, tipo, a mão e o resto do corpo cremava, mas tinha uma mão ali colada na janela. Imagina que desespero. Mas é muito complicado, cara, tipo, fazer isso acontecer. Então, eu acho extremamente sensacional que o corpo humano tenha essa capacidade de queimar de dentro pra fora, porque de fora pra dentro, o nosso corpo ele é muito bom em não deixar que isso aconteça. Eu conheço um experimento que ele foi televisionado, né, em 1988, por um cara chamado John Deehan. E ele fez isso usando um porco, um cobertor, acho que petróleo que ele usa e fogo, né? Então ele vai lá, enrola o corpo do animal no cobertor e ele, tipo, queima esse animal, né? E conforme o tempo foi passando, o corpo do porco, ele virou só cinzas e ossos. Só que os pés do animal continuaram intactos. Porque, né, não tinha gordura suficiente. Então... Já começamos a traçar aí algumas teorias, né? Mas calma, vamos com calma. O primeiro caso que a gente tem aqui é literalmente do século XVII mesmo, né? Tem um livro do Jonas Dupont, de 1725, chamado De Incendilis Corporis Humani Spontaneis. Parece o Mussum falando, mas não, é assim mesmo o nome, né? Que ele fala que existe esse interesse popular, né? Que desperta a imaginação das pessoas de todo mundo, falando sobre... Incluindo Charles Dickens, né? Que usou combustão humana espontânea em Black House, né, para matar um dos personagens, né. Entretanto, tipo assim, nessa época, era um rolê mais folclórico quase, né. Era uma coisa meio que o pessoal não levava tanto a sério. Inclusive, a comunidade científica nunca levou muito a sério esse tipo de relato, mas que sempre gerava todo tipo de curiosidade, né. Então você tem diversos outros relatos que vão século XIX, século XX até século XXI, casos reais de supostas pessoas que queimaram vivas, né? Porque é um processo que não, tipo, a pessoa não tá morta, em teoria. E aí a gente tem, por exemplo, as raízes da combustão espontânea, né? Da maneira formulada como a gente tá falando, ela vai mais pro século XVIII, né? Então as pessoas já tinham crença no século XVII que queimava do nada, mas no século XVIII a gente começa a ter um pouco mais teorizado isso. A gente tem o Paul Rowley, que é membro lá em Londres da Royal Society, que é uma academia científica, acho que a mais antiga do mundo, né? Enfim, que tá por aí desde o século XVII. E ele descreve um processo no qual um corpo humano supostamente pega fogo como resultado do calor gerado pela atividade química interna, mas sem evidências de uma fonte externa de ignição. Esse lance da fonte externa ainda é um debate, porque pessoas falam que pode ter chance de realmente começar uma certa ignição externa, mas não seria um incêndio comum. Seria algo que te incendiasse de dentro pra fora mesmo, né? Sabe o que me deixa assim um pouco... Agora pensamento indo bem longe. Atrito pode causar ignição e gerar fogo, certo? Mas haja rally rola, Jay! Exatamente isso que eu tô pensando. Por que é sempre uma pessoa e não duas pessoas, já que ela pode estar ali gerando atrito e pegar fogo, né? Detalhe, isso que você falou... Também, até onde eu pude notar, raramente a pessoa tem a outra pessoa com ela. E se tiver, a pessoa morre junto. Mas nunca, pelo que eu vi, ninguém nunca viu outra pessoa entrando em combustão. É sempre acharam a pessoa. Acharam. Já aconteceu da pessoa morrer porque a fumaça matou um companheiro ali e a outra pessoa tava exatamente com os rastros de combustão espontânea, mas nunca ninguém viu. Eu estava parado, olhei pro lado e vi a pessoa pegando fogo do nada. Então isso também tem um mistério a mais. Eu acho que antes da pessoa se incendiar de forma visível, ela deve agonizar, ela deve pegar febre, ela deve mostrar sinais muito claros de que ela tá doente ou de que a coisa não tá legal. Cara, e nisso, se você tem um companheiro, alguém que cuide de você, a pessoa te cuida e você não chega ao ponto... Né? Você não chega ao ponto de queimar sozinho, né? Então, tipo, seja lá quais são os sintomas pré-incêndio, pré-ignição, eu acho que se você tem pessoas perto de você que tem um olho em você ou que sabe que você já tá doente, alguma coisa assim, você acaba sendo prevenido de chegar nesse estado de ignição, né? Eu já acho que é uma parada muito de repente, acho. Tipo, do nada, assim, pá! Eu acho que seria um processo, e sendo um processo real, como a gente está vendo, por muitos casos, por relatos, por estudos científicos, eu acho que é um bagulho que é, tipo, a pessoa no máximo tá com uma azia, comeu um torresminho assim errado, e se pá, pum,
tum, sabe? Um bagulho direto. Eu acho que Papum. exato, a pessoa não passa por um processo de muitas horas. Eu acho que não rola isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é: quantos tapas a gente tem que dar num frango pra assar ele? Brincadeira. Esse cálculo. 35.000 tapas na pressão atmosférica do nível do mar. Eu não acredito que isso é a resposta. Mas a pergunta não era essa. O Lucas já tinha falado isso em outro podcast. Você já sabia a resposta? Caralho. Ele fez isso. Ele estapeou um frango 35 mil vezes. Não, tem um maluco no YouTube que fez isso. Ele fez mesmo. Mas a gente tá falando, tipo, do negócio de ser de dentro pra fora. Mas a gente sabe que gordura também é um tipo de... É um combustível. É um combustível, que é mais fácil pegar fogo. Vocês acham que esse rolê de, tipo, da gordura externa ajuda? Eu não consigo fazer uma ligação entre as duas coisas, sabe? Eu também não faço essa ligação. O Andrei até falou que tinha uma linha pra traçar, mas essa linha também é estranha, porque, por exemplo, as pernas, os pés, os joelhos, as coxas, às vezes ficam de fora. São uma região que costuma ter uma gordura controlada, uma gordura significativa em comparação com todo o corpo. Eu mesmo tenho 2 colchão aqui. Por exemplo, as mãos queimam também, e as mãos teriam tanta gordura quanto, sei lá, um pé, assim, proporcionalmente. O crânio também queima. Mas a bochecha pode ser muito bochechuda, mas é mais um músculo do que uma gordura, assim. Então, eu acho que pode ser um elemento, né? Os estudos que fizeram, o elemento vela lá, aquele efeito vela. É o pavio, é o efeito pavio. O efeito pavio, muito obrigado. É que o problema o corpo humano é composto 70% de água. A gente é muito úmido, então, tipo assim... Existem maneiras de você queimar gordura, não figurativamente falando, dessa maneira, mas é o tipo de coisa que é muito complicado, né? Tipo, você tem que esperar uma folha ficar seca pra conseguir, sei lá, tipo, entende? Tipo, é uma coisa muito complexa, né? Tanto, Andrei, que nos primeiros estudos, sei lá, século XIX, começo do século XX, a galera dizia que era coisa de beberrão. Só quem chapava o coco que pegava fogo, porque era um efeito de quem bebia muito. Só que, pra você beber, cara, já... Fizeram esse estudo, se botasse um corpo em álcool 70%, não queimava, entendeu? Não é que não queimava, pega fogo, até porque tem muita gente que sofre acidente com isso. Mas não desse jeito, né? Não de se auto-incinerar. Exatamente. O álcool queima e a pessoa não. A parada é essa. Mas, então, eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Essa ideia dos alcoólatras começa na era vitoriana, né? Eu falei novamente aqui do Charles Dickens, né? Que ele escreveu um romance, o Bleak House, que o personagem secundário, Crook, um comerciante que é trapaceiro, né? Tem essa coisa, ele é meio alcoólatra, né? Ele chega a pegar fogo espontaneamente e morre queimado. Mas até aí parece uma coisa bem caricata, né? Meio fantasiosa. Aquela novela da Globo que a mulher explode tanto comer, parece algo mais nesse sentido, né? Mas eu acho que a ideia é que você vai ter diversos outros casos, e até mais antigos, que vão ligar isso, né? Então, por exemplo, em 1613, tem relato de um homem que foi encontrado por sua esposa, queimado até a morte, na cama, e um panfleto escrito sobre tal evento foi intitulado de, abre aspas, Fogo no Céu, queimando o corpo de John Hitchell. Eu acho que ele tacou fogo em si mesmo, na moral. Pode ser, mas é que a gente, século XVI, é mais complicado, né? Esse tipo de coisa, né? Porque você não vai ter um relato talvez tão cientificamente acurado, né? Talvez uma descrição mais detalhada sobre, né? Mas eu gostei interessantemente dessa coisa do fogo do céu. Se tiver alguma coisa relacionada à ufologia aí, hein? Ninguém pensou nessa hipótese, não? Era a minha hipótese que eu ia jogar no final do programa, quando você perguntasse o que vocês acham que é? Ela falar, é ET. Já desarmei essa bomba já, então. Não é o demônio, é o ET. Eu acho que é sonda alienígena que deu defeito. Meu Deus do céu. E aí a pessoa pegou fogo. Porque a sonda alienígena ela tem que ter um combustível. E aí deflagrou por algum motivo o combustível e aí pegou fogo no corpo da pessoa. O cara tá usando diesel, né? Foda, né? Movida a diesel essa porra. Tá bom, Rafael. Tá vendo? É um negócio que não faz barulho, mas a combustão é fóssil, né? É de origem... Não é que é de fóssil. O que é de fóssil é o corpo que queimou. Vira, né? O que é de fóssil é o corpo. Ai, cara. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
primeiros casos, vamos até um pouquinho mais anteriormente, né? O primeiro caso de combustão espontânea registrado, né? Mas, novamente, é meio que uma releitura. Não era esse conceito que as pessoas usavam na época. Mas tem um caso parecido com esses em Milão, no final de 1400, né? Quando um cavaleiro chamado Polonus Vorstius supostamente explodiu em chamas na frente de seus próprios pais. E eu acho interessante essa palavra sendo empregada aqui, porque até o momento, você, ouvinte, não ouviu a gente falando que a pessoa explode. Que, nesse nível de virulência de fogo, provavelmente é estranho a gente não estar escutando uma explosão até o momento. Geralmente é um fogo que pega silenciosamente, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse combustível suficiente na nossa gordura para queimar um corpo inteiro e incinerar, era talvez mais capaz que a gente exploda, né? Do que exatamente simplesmente queimar até o final, né? Sim e não. O corpo humano, ele tem 126 mil calorias, em média. Tem gente que tem mais de 200 mil calorias, tem gente que tem menos. Mas, em média, ali, dá mais ou menos 126 mil calorias. 1 galão de gasolina tem 31 mil calorias. E mais ou menos um corpo humano daria então 4 galões de gasolina. Se você conseguisse compactar o corpo humano em uma densidade muito pequena, dava para explodir o corpo humano. Mas como é uma densidade muito espalhada e as calorias, elas não estão divididas assim de forma única, né? De padronizada, tem mais caloria ali, menos caloria aqui. É muito improvável que o corpo humano exploda. Ele é muito mais provável que queime uma parte e não outra, que é o que normalmente acontece nos casos de combustão espontânea. Mas assim, a parte do maior problema é que a gente é feito de carne e gordura e a pele que também tem gordura, né? E a gordura pode ser óleo, ela pode tá líquida ou tá sólida. E nada disso explode. Isso queima, mas elas não explodem. Então, se a gente fizesse um suco de humano, um suco de ser humano, ia dar pra fazer uma puta de uma lamparina, cara. Ia dar pra manter uma lamparina acesa por muito tempo. Mas não explodiria nunca essa lamparina. Essa cola ia ficar queimando ali por muito tempo. Mas ela não chegaria a explodir. Nem o álcool explode tão fácil assim, cara. Já tentou explodir uma garrafinha de álcool? Ela pega fogo muito... Aquele fogo azul, ele começa aquele fogo azul. E depois ele vai se consumindo. Experimenta jogar álcool no chão e tacar fogo. Tipo, ele não vai queimar o chão, ele vai ser só consumido, entendeu? Vai manchar o seu chão. Sua mãe não vai gostar, cara. Eu já fiz experiência, tipo, no chão de casa. Caiu, eu falei assim, eu peguei e taquei fogo. E não queimou meu piso, tá tudo bem. No piso, pelo menos vai. Agora, tipo, no chão de cimento, vai dar ruim. Vou fazer aqui uma explicação importante que o Andrei disse sobre os acidentes de álcool e tal. Geralmente, esses acidentes são provocados porque as pessoas colocam uma tochada de álcool 90, né, 99 no carvão, e aí elas acendem enquanto estão a 30 centímetros da churrasqueira. Aí aquele fogo explode na cara dela e aí queima ela, pode queimar a camisa de algodão, o cabelo. Você joga o álcool direto no fogo já aceso. Então aquele impacto, aquela explosão, ele queima a pessoa, mas não é necessariamente a pessoa tomando um banho de álcool. Ou então a pessoa brilhantemente vai acender carvão com gasolina, com querosene. E aí a pessoa, é por isso que, por exemplo, a maioria dos álcools que se vende no mercado Brasil afora são álcool 46, se muito álcool 70 ou álcool em gel, né? Que a chance de explodir, se eu não me engano, é nula. Álcool em gel, no caso. Pô, mas então, eu não sei se foi aqui que eu comentei do cloro, da diferença entre cloro e água sanitária, que eu, tipo, comprei de um tiozinho aqui, um cloro. Sim, que... você falou. Então, eu acho que se eu falar com esse tiozinho de novo, ele me arranja um álcool 90, assim. Não, aqui perto de onde eu moro vende. Então, é que só não vende no mercado. Dá pra comprar. Só tem que saber o lugar que tu compra, entendeu? Parece droga. Não, como é? A gente tá falando de coisa que é legal. Dá pra comprar, Jay, mas não é legal. Pois é, né? Dá pra comprar cocaína também. Tem um lugar aqui que vende. Vocês querem lá comprar? Porra, é essa aqui? Vocês estão... Vamos mudar de assunto, caralho. O que eu acho que as pessoas têm que entender é que tem o problema do oxigênio também. Isso. Porque dentro do corpo humano tem oxigênio, a gente tem os pulmões e tal, mas é um oxigênio que ele tá muito diluído. E ele é um oxigênio que ele tá espalhado muito entre as suas partes molhadas também. Então é um oxigênio que é difícil de ele manter o fogo aceso dentro de você.
Ele tá no sangue, o sangue é viscoso, não rola. Pra você manter as suas partes internas queimando, você ia precisar de uma entrada de oxigênio ali constante. Então, tipo, por isso que eu acho que as pessoas, elas talvez não necessariamente queimam de dentro pra fora, no sentido de tacar fogo nelas. Eu acho que talvez tenha alguma reação química que acontece dentro delas, que mantém um calor muito alto e elas derretam de dentro pra fora, até que aquele calor encontre o lado de fora, então elas peguem fogo depois que elas já derreteram de dentro pra fora. Mas, Lucas, a conta não bate pelo fato de ser tudo muito úmido dentro da gente, sabe? O nosso combustível pra manter pegando fogo, eu não acho que ele seja tipo um combustível. Eu também não bom. acho que a gente tem combustível pra isso. Por isso que eu fico em dúvida, assim. Pra isso acontecer, tem que ter algum tipo de combustível Que fique alimentando. que fique alimentando dentro da gente, que a gente não sabe o que é. E talvez isso seja o grande segredo. Um dia a gente descubra que 3 ou 4 reações diferentes dentro da gente produzam uma substância capaz de manter a gente queimando por muito tempo. E a gente precisa descobrir como que a gente chega nessas reações. Mas até lá, cara, a gente não faz ideia de como isso funciona. E eu tenho uma pergunta. Você conseguiu achar qual é, tipo, a temperatura que a gente tem que chegar pra pelo menos pulverizar um osso? Sim. É mais de 3 mil graus Celsius. Aí, E por um tempo muito grande. muito grande, entendeu? Porque, por exemplo, um dos maiores ossos do nosso corpo, o fêmur. Pô, quanto tempo que isso tem que ficar pegando fogo pra pulverizar esse bagulho e se tornar em cinzas? É muita coisa, tanto que quando a gente vai ser cremado, é colocado numa fornalha que fica ali durante muito tempo. Vamos voltar aqui pro nosso cavaleiro Polonus Vorstius, em 1400. Porque, segundo o início do relato dele, supostamente, ele bebeu doses cavalares de vinho e começou a vomitar fogo. De repente se viu envolto em chamas que ceifaram sua vida. Isso teria sido registrado pelo médico Thomas Bartholin, que por sua vez era aficionado por casos bizarros e extraordinários. O que é interessante, né? Um caso raríssimo acontece do lado de um médico que investiga esse tipo de caso, mas vambora. E aí vai ligar um pouco na teoria do álcool como um reforço de combustível para esses casos. Mas você vai falar, pô, Andrei, porra, aí já tô imaginando o comentário aí. Ai, Andrei, mas o meu tio Kleber, se fosse assim, o maluco já tinha virado a tocha olímpica. Calma, existe uma teoria nunca explorada exatamente, que eu já posso revelar aqui, que é uma coisa que eu acredito, que é o seguinte: talvez exista uma chance que algumas pessoas tenham algum tipo de doença, ou seja, não aconteceria com qualquer tipo de pessoa, que conseguiria absorver o álcool de uma maneira diferente do qual naturalmente as pessoas estão acostumados. E isso poderia, talvez, criar um tipo de reação em cadeia que alimentaria por muito mais tempo o corpo nesse sentido. E aí, você teria... Tem um meme, por exemplo, eu acho que eu vou deixar agora, enfim, Jay e Ananda se verem pra achar esse vídeo. Tem um vídeo muito famoso... Não fala. Que é de um gato que virou drone. Sacanagem. Não, é que tipo assim, uma árvore, ela é atacada por um raio. Né? Ela é acertada por um raio, né? E aí é muito interessante porque a árvore, ela é meio que cortada quase ao meio ali, abre um buraco nela, só que o lado de fora dela continua intacto e o lado de dentro tá pegando fogo. Então eu imagino que talvez esse processo... Porque não dá pra a gente falar aqui, novamente, não é algo de fora pra dentro, é algo de dentro pra fora. Então existe algo, talvez com algumas pessoas, com uma predisposição muito rara, que o corpo funcione de uma maneira muito específica, de maneira sutil, que a gente não consiga identificar de uma maneira convencional, que consiga gerar o fator perfeito para que esse tipo de coisa aconteça. Lembra daquele caso que a gente comentou de uma mulher dos Estados Unidos que ela foi parar num hospital com um suposto caso de envenenamento e aí, na verdade, descobriram que o sangue da mulher ficou tóxico e aí eles tiveram que fechar o hospital todo? Uhum. Tem um Mundo Free Confidencial que a gente fala sobre esse caso. A mulher tóxica, eu acho. É a mulher tóxica. Glória Ramírez, a mulher tóxica, Mundo Free Confidencial número 385. Que aí também a gente não tem uma explicação do porquê que aquilo aconteceu. Mas a teoria vigente é que provavelmente ela tinha uma certa substância no corpo que casou com uma certa substância que foi inserida durante o tratamento dela, que teve uma reação raríssima, que é muito difícil de acontecer, porque precisaria de doses cavalares daqueles 2 tipos de concentração, e que fez com que o sangue daquela mulher mudasse a tal ponto que ela se tornou praticamente um veneno ambulante. Talvez os casos de combustão humana espontânea até esse momento possam ser casos médicos extremamente raros
e extremos como esse, em que pessoas já estão numa situação fora da situação normal de temperatura e pressão, e que de fato, com algum tipo de ignição, depois de entornar uns copinhos, juntou isso com a maneira do corpo ser diferente, acontecer essa ignição por dentro e expandir pra fora. E isso não conseguiria ir pra outros lados, né? Tipo, até os extremos do corpo, né? Então, vou fazer dois adicionamentos aqui. Primeiro que eu não sei onde o Lucas viu que tem que ter 3.000 graus, realmente 3.000 graus dá pra fundir até o aço em 3.000 graus. Entre 650 graus Celsius e 1.200 é o que o crematório faz, mas você precisa de 1 a 2 horas pra torrar o osso. Se você quer torrar ele muito rápido, tipo, em questão assim de minutos, você vai precisar de 3.000 graus e aí você vai fundir o aço mesmo. Mas agora do Andrei, tá? O problema, Andrei, é que esse caso da mulher tóxica, o corpo dela já era daquele jeito, e aí ela teve contato com remédios, com medicamentos ali. Nesse caso da combustão espontânea, as pessoas já têm as suas vidas normais, cotidianas. Elas já bebiam, já faziam coisas. A não ser que, de uma hora para outra, de um dia para outro, ela simplesmente desenvolvesse Essa condição. Essa condição que você disse. Tipo, ontem ela não tinha, hoje na hora do almoço ela bebeu um vinhozinho e não tinha, aí na janta ela tinha. É tipo como se fosse célula cancerígena. Todo mundo tem. Daí elas vão se desenvolvendo. É isso que você tá me falando. Por aí. Seria um caso muito, muito raro. É por isso que eu ainda acho que pode ser alienígena. Porque pra mim a chance é a mesma. Pra mim a chance é a mesma. Tá que nem os caras que falavam assim, não, é impossível os egípcios terem construído as pirâmides. Só pode ser alienígena. Não é por causa disso não. Eu sei, brincadeira, Rafa, brincadeira. Você é um historiador sério, de responsabilidade. Olha a ironia! Mas, de toda forma, realmente a combustão espontânea é algo extremamente misterioso, sendo pesquisado há mais de 100 anos. Porém, o que eu fico mais de cabelo em pé é porque a caralha dos pezinhos das pessoas não queimam. Isso me deixa muito doido, cara. Queima a mão, queima a cabeça, queima o tronco, queima a cintura. Chega ali um pouco acima do joelho, um pouco abaixo do joelho, não queima. Vamos continuar os casos, que a gente continua a investigação. Vamos lá. Em 1725, em Reims, na França, teria acontecido mais um suposto caso. Dessa vez, Nicole Millet foi encontrada queimando em uma cadeira que não pegou fogo. Era a esposa do estalageiro Jean Millet, que ao ver a cena bizarra, ele aqui viu, hein? Ele testemunhou. Acordou todo o hotel em desespero. Por não tratar de um caso comum, o Jean teria sido acusado de assassinato, condenado pelo tribunal. Ele apelou no mesmo tribunal e alegou a combustão humana espontânea, né? Explicação que foi aceita e o absolveu. Então, nesse caso aqui, foi considerado uma visita de Deus. Se Deus for alienígena... O cara queimou ela. Certeza. Tem uma chancezinha do cara ter queimado ela e meter o louco aqui, né? É o grande caso de feminicídio, o nome. O que salvou ele nessa condenação foi a cadeira mesmo. Porque ninguém descobriu como é que... Mas é verdade, ninguém conseguiu descobrir como é que ele fez pra queimar ela sem queimar a cadeira. Só falando aqui um negócio sério, que tipo, na Argentina, na década de 90, 2000, se não me engano, teve o efeito Wanda, né? Que infelizmente foi noticiado um feminicídio de onde o companheiro acabou queimando a sua companheira e ela acabou morrendo dias depois. E aumentaram os casos de homens queimando suas companheiras na Argentina nessa época. A galera falou, nossa, que ideia maravilhosa, vou queimar a minha também. Puta que pariu, hein? Sim, se não me engano, foi mais ou menos assim. Tiveram 2 casos de feminicídio de companheiros queimando companheiras no ano passado. Depois que teve esse caso, ficou midiático, subiu pra 132 no ano. Foi, tipo, muito alto. Então, assim, esse caso aí, eu tenho quase certeza que é um caso de feminicídio. Tipo, ela estava na cadeira, ou então forjou de alguma forma. Sabe de que ano que é, Andrei? Desculpa. 1725. Mulher não era nada nessa época, né? Então... E aí, qual é a parada? Tem também aqui um caso da Condessa Cornélia Zangari de Bandi, que era uma aristocrata, mulher da nobreza da região de Cesena, na Itália. Sofreu também um destino semelhante no verão de 1745. 1700, o bicho tava pegando, né? Tava igual aqui. Fogo, tá? Né? Tava pegando fogo. Ela teria ido mais cedo pra cama e na manhã seguinte a camareira da condessa encontrou uma pilha de cinzas.
Parece desenho animado, né? Tipo, restavam apenas a cabeça parcialmente queimada e as pernas infeitadas com meias. As meias não queimaram. Embora Bundy estivesse com 2 velas na sala, os pavios estavam intocados e intactos. Isso aí é outra coisa interessante, como vocês estão comentando já. A pessoa queimar nesse ponto que vai atingir 2, 3 mil graus, o calor que isso gera torraria tudo em volta. Tudo. Então, é uma fonte que queima do tamanho do corpo humano, não é tipo uma fonte muito pequenininha, uma fonte grande queimando, que não queima a cadeira, que não queima o colchão, que não queima as paredes, que não derrete a vela do outro lado do quarto, que não queima a cortina, sabe? É um negócio muito, muito misterioso, porque tem vários elementos, não é só, acharam uma casa que queimou e tinha um corpo lá dentro, sei lá. É um negócio muito complexo. Isso que eu ia falar, a gente não tem um caso de tipo, pegou fogo, não teve, como é o nome? Porque dá pra você traçar de onde veio o, sei lá, se foi por causa de gasolina, qual é o material que fez com que a casa pegasse fogo, certo? Não vi, não conheço, não sei se o Rafael ou o Lucas passou por um caso desse, porque tipo, eu não conheço, é sempre só eu nunca queimei uma casa, nunca fiz. Caralho. Ai, Lucas, você entendeu. A parada que eu acho mais misteriosa mesmo é que, seja lá o que é o combustível que faz você queimar, o combustível inteiro se desfaz, né? Então parece que ele tá espalhado de uma forma completamente que encapsule totalmente o corpo, exceto ali, no caso, a cabeça e os pés, né? Então é o suficiente pra queimar tudo e ele se desfaz uma vez que acabou, uma vez exausto, né? Não sobra esse combustível pra gente descobrir o que é depois. Ele realmente se vai até acabar mesmo. Vocês viram a teoria que pode ser que algumas pessoas tenham uma partícula chamada Pyron, um negócio assim? Então, eu fui atrás. Porque, por exemplo, quando a gente fala um pouco da física e das forças fundamentais da natureza, cada força fundamental, ela tem uma partícula, né? Tipo, uma partícula de força. Então, se a gente fala da força eletromagnética, a gente tem o fóton. Se a gente fala da força forte, a gente tá falando de quarks, enfim. Só que a gravidade, que é uma força fundamental, a gente não tem essa partícula de força que supostamente seria o graviton. Então, a gente nunca mediu ela, né? Tá na teoria, mas a gente nunca teve evidência científica. O carioca tem só o Guaraviton. É outra parada. Ai, André. Fica aí a adição aí, inteligentíssima da minha parte. E daí, quando me falam de uma partícula que esse corpo pode ter, eu já fico um pouco mais inclinada, entendeu? Porque, bom, na ciência a gente tem algumas partículas que a gente não conhece ainda e que são teorizadas. Daí eu não sei. Mas eu vi uma das explicações que, tipo, a gente tava falando de condições que o corpo pode ter, né? De uma doença, alguma coisa do gênero. Eu já vi falar dessa partícula Pyron aí. Essa teoria é boa, mas eu gosto mais da minha, porque ela também não é comprovada ainda. Mas tem teoria aí. Tem teoria dela aí, entendeu? É a mesma coisa, Rafael. Isso aí, perfeito. Pra mim tá no mesmo nível, entendeu? Ela vai pra física e eu vou pra ufologia. A gente tá tudo bem. Eu venho aqui falar de partícula fundamental, falar do graviton e ele. Não, porque os lasers... Mas o maluco que trouxe o Pyroton à tona mesmo, ele só jogou que existe. Ele falou, não, tem uma partícula que causa mini explosões, é isso. Tipo, ele não explicou. É Pyroton. Ele não explicou de onde vem, de onde vai, como funciona, como interage com outras partículas. É a partícula específica que serve só pra queimar ser humano. Parece eu falando de ufologia. É nesse pique, entendeu? Então, eu acredito mais na minha. Pô, seria legal se ele tivesse ido um pouco mais a fundo, né? Vai que ele tivesse descoberto alguma coisa. Um dos casos mais recentes de combustão humana vitimou o Michael Faherty. Em 2010, ele foi encontrado perto da sua lareira, na sua casa, em Galway, na Irlanda, com queimaduras graves, aparentemente também sem explicação. E após as devidas investigações e análises médicas, o médico
legista, o Ciaran McLaughlin. McLaughlin vai tomar no cu que a gente deu esse sobrenome, né, meu filho? A sua família aí vai tomar no cu. Não teve outra saída a não ser decretar a morte de Faert, de 76 anos, por combustão espontânea. Então a gente tem um caso de 2010 muito interessante sobre isso, né? Tem um caso recente também, caso de 2 crianças indianas. Isso aí eu lembro até de ter dado notícia. Eu lembro quando a notícia saiu, que é o mais complexo caso de todos até então, por serem bebês, né? Rahul, que é o mais velho, com apenas 1 semana de vida, se queimou espontaneamente pela primeira vez em 2013. Em poucos meses, ele pegou fogo por 4 vezes, mas ainda tá vivo. Ele é praticamente o bebê dos incríveis. É esse o rolê aqui, provavelmente. Muito, muito doido. Eu lembro que rolou investigação nele e os pais, eles só não foram presos porque o segundo bebê deles também pegava fogo sozinho. Então, tipo, era uma parada dos bebês mesmo, assim. Era. Eles são... Como é o nome daquele filme do Stephen King, A Incendiária? É isso, né, gente? Tem um episódio também do Arquivo X da primeira temporada, que é um piromaníaco, né? Que aí é um garoto que tem poderes telecinéticos, né? Piromaníacos que ele faz. Eu acho que não é piromaníaco o nome. Piromaníaco é a pessoa que gosta de tacar fogo nas coisas. Piromante? Eu acho que é isso. Talvez. Piromaníaco é o cara que é aficionado por fogo, né? De fato, né? Pô, mas tem um filme que é um documentário, não sei se vocês sabem, que se chama Santmaud. E o final é muito bom. Eu não vi ainda o Santmaud. Cara, é o melhor filme que saiu nos últimos 10 anos depois de Nope. Olha aí, rapaz. Assistam e tem a ver com fogo. É uma cena muito bonita. Muito bonita mesmo. Muito, muito chocante também. Vale a pena. É desse terror maluco novo, tá, gente? Então é pra gente esquisita igual a gente, tá? Mas voltando aqui a falar de tacar fogo nas coisas, eu fiquei encafifado com esse combustível que a gente não consegue achar vestígio dele e ele só existe dentro do ser humano. E eu fiquei pensando em corrente elétrica. Podia, sei lá, ter passado uma corrente elétrica por muito tempo dentro da pessoa e ter feito com que ela mantesse o corpo dela, o interior do corpo dela aquecido. E a resposta é não. A gente teria como saber que a corrente elétrica ia ter que ser muita corrente elétrica por muito tempo, por horas e horas e horas e horas e horas e horas, e não ia conseguir queimar o osso da pessoa nem fudendo. Olha, casos, assim, né, não só, né, de histórias de cadeira elétrica, que queima e tal, mas de pessoas que, infelizmente, aí trabalhando em obra da vida, a gente escuta muitas histórias de pessoas que, infelizmente, foram eletrocutadas até a morte. Sim. Fazendo instalações elétricas. E não pegaram fogo. Então, pegaram fogo, nem assim torraram, entendeu? Tipo, pegou fogo, roupa pegou fogo, tal, queimou a pessoa e... A corrente elétrica vai queimar só suas extremidades e o seu exterior mesmo. Ele não vai te queimar por dentro nesse nível. Tem que ser muita corrente por muito tempo e ia ficar muito óbvio a fonte dessa corrente elétrica. Seca o corpo todo, como um todo. Tipo, não ia ficar as extremidades intactas, sabe? O corpo inteiro diminui, queima, tal. É um processo bem específico você ser eletrocutado por um tempo. E os casos de raios, né? Tem gente que sobrevive a raio e as pessoas que... Porra, minha amiga... Se você morre por um raio e ninguém tem ideia que tu morreu por um raio, caralho. Não. Raio com silenciador? Que porra é essa? Veja bem, e elas não foram pulverizadas. Eu tô falando no quesito corrente elétrica. Entendi. O raio, ele pode até estourar você, viu? Ele pode realmente fazer, tipo, lançar os seus membros pra longe, dependendo de como o raio acertar o que você estiver vestindo. Mas ele não vai ter esse efeito de te pulverizar. Aí eu pensei no próximo combustível seria a radiação. Mas a radiação nesse nível, primeiro que ela não te pulveriza, ela te liquefaz. E mesmo se ela fosse capaz de te pulverizar ou te liquefazer, se tivesse ingerido, sei lá, urânio e comer uma barra de urânio enriquecida, ia ficar muito óbvio e todo o ambiente à sua volta ia ser radioativo. Então todo mundo que foi lá e te descobriu e estudou você também ia ter morrido de radiação. Tipo, a radiação, ela fica, né? Ela não se desfaz automaticamente. Então também não pode ser radiação. É questão de Hiroshima e Nagasaki, né, Lucas? Porque quando as bombas atômicas foram jogadas lá, você tem a sombra que foi feita das pessoas, né? Tipo, elas queimaram de dentro pra fora, elas não queimaram, elas cozinharam de dentro pra fora por causa da radiação, né? Então é um negócio que ali tá agindo na célula. É diferente de você, tipo... Pulverizar, né? A bomba tá tirando uma foto, né? O problema é que você que virou registro. Exato, você virou registro na parede. É isso. Listen to the 48 Hours podcast.
for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Tem uma lista de elementos necessários para tentar uma combustão humana espontânea. Não tentem em casa, crianças. Tesoura sem ponta, sempre em conjunto aí com seus pais, tá, gente? Vamos lá. Todas as vítimas fizeram uso imoderado de bebidas fortes. Isso só acontece com mulheres, o que tá errado, porque a gente já viu casos aqui de alguns homens. Todos eram muito avançados em idade. Também errado. Vivemos aqui os bebês. Todos foram iluminados por fontes externas de fogo. Não sei. Não sabemos. Mas é que, por exemplo, essa lista eu tenho certeza que ela foi criada nos casos mais clássicos. Não, ela é de 1800. Não, perfeito. Porque as pessoas ligavam muito a pessoas que estavam próximos de lareiras e de velas, em algum ponto, né? Na maioria dos casos, algumas extremidades foram deixadas sem queimaduras, até aí, ok? A água, às vezes, aumentava o fogo ao invés de apagá-los. Olha que interessante esse relato. Tipo, você chega com um balde pra aliviar a vítima e a vítima pega mais fogo. Isso parece... Óleo de soja. Óleo faz isso? Óleo faz isso. Verdade, não. verdade. Se a sua panela de óleo tá pegando fogo, não jogue água na sua panela de óleo, pelo amor de Deus. Tem razão. E fogo de eletricidade também não é que aumenta o fogo necessariamente, mas dá ruim também, né? Por outros motivos, mas dá, né? Os incêndios limitaram principalmente seus danos às vítimas. Os incêndios reduziram os corpos a cinzas e uma fuligem fedorenta e penetrante. Estava esperado quando a gente escreveu isso aqui. Dessa lista que foi feita pelo Pierre lá em 1800, o único que sobrou mesmo é os incendiados reduziram os corpos e cinzas e uma fuligem fedorenta, com exceção da extremidade do pé. É a única... Tipo, ele fez uma lista compilando os casos em 1800, né? E é engraçado como os casos continuam, 1 até hoje, e 2, todos os itens da lista, exceto o mais intrigante, sobreviveram. A parada dele achar que é só mulher é muito 1800, né, bicho? Vai tomar no cu. Ia meter qualquer merda escrota aqui. Mas assim, eu vou ser ousado aqui, hein? Eu vou tirar as crianças indianas daqui. Você acha que é outra parada? Porque eu acho que as crianças indianas, elas têm 2 ou 3 elementos que não batem com o restante dos relatos. Elas são muito novas, elas não consumiram álcool, obviamente, e os focos de incêndio conseguiram apagar, diferente de todos os outros. Então, eu acho que as crianças são mágicas mesmo. Isso aí, a porra deve ser algum Deva reencarnado, uma merda assim. Mas eu acho que não é combustão humana espontânea. Porque senão eles teriam sido pulverizados e não estariam aqui. Eles estão, basicamente lidando com o fogo e não necessariamente queimando. Seus X-Men. E assim, a gente ficou titubeando e dançando aqui bamboleando aqui na gangorra, mas eu acho que, sem explicações, a gente pode partir para tentar explicações sobrenaturais. Motivos sobrenaturais para você morrer de combustão espontânea. Vem, Lucas, vem. Maldição. Alguém te amaldiçoou. Você fez um pacto e você não pagou a parte do seu pacto. Essa eu gosto. É verdade, boa. É o demônio. Essa aí já tem um tempo que eu não falo aqui, inclusive. Existe literatura sobre isso. Você não pagou a sua parte, vou recolher a sua alma mais cedo. Você vai morrer da forma mais escrota possível, que é queimando vivo de dentro pra fora, cara. Deve ser uma azia do diabo isso aí. O Rafael falou brincando, mas alguns casos são considerados casos de ufologia. Olha, eu não falei brincando não, mas tudo bem. Mas é verdade, cara. Tipo, a ufologia abraça o fenômeno de combustão humana espontânea. Eu não sei muito sobre casos de tentativa de abdução que não deram certo, mas de experimentação alienígena, do alienígena chegar aqui. E será que esse ser aqui sobrevive a esse tipo de fenômeno? Esse tipo de radiação, esse tipo de arma, esse tipo de sei lá o que eles fazem? Olha, Lucas, pra somar com você, eu vi, não foi dessa vez, foi, outra vez que eu passei por um vídeo falando, agora que eu lembrei. Eu ouvi dizer que isso era sobre arrebatamento. Eu falei, caraca, a pessoa é arrebatada, é coisa de Deus assim, ela seria arrebatada. E aí a alma dela seria elevada e como prova que a pessoa de fato existiu e deixou... Deus deixa só a parte dos pés da pessoa.
O RG não é suficiente pra Deus. Caraca, mano. Nossa, mas Deus, ele tá muito Registra um puto. cartório? Nem pensar, eu vou deixar o pé desse cara, pra você ter certeza mesmo. Caraca. Sinistro. Ai, gente, e também tem a opção da pessoa simplesmente jogar a gasolina em cima dela e tacar fogo, né? Pelo amor de Não, Deus. se você jogar explicação gasolina não em dá. cima de você e Não tacar vai, fogo, né? você não vai queimar desse jeito. Só dá uma queimadinha, né? Não teve aquele monge que até a capa do Rage Against the Machine, que ele tacou fogo em si mesmo, é um... Tiveram os monges tibetanos que, Isso. em protesto, tacaram fogo neles mesmos. E não é a única vez na história que rolou esse tipo de protesto. Se você jogar álcool em cima de você e tacar fogo, é possível que você morra mesmo. Claro, por queimaduras, né? Por favor, não faça isso. Não brinca com isso, galera. É Pelo muito amor de perigoso. Se você tiver cerca de 60% do corpo queimado, a chance de você sobreviver é pouca, tá? Pronto. E outra coisa também, aqui no Rio de Janeiro tem uma prática espalhada pelo Brasil, difundida muito pelo filme Tropa de Elite, que é o micro-ondas. Então, prender pessoas dentro de pneu, pega um fogo danado, encher de gasolina e tacar fogo, ainda sobra os ossos. Então também... Isso é verdade. E deixa eu só continuar esse negócio aí, Lucas, perdão de cortar. Que eu li recentemente um conto da Mariana Henriques que se chama As Coisas que Perdemos no Fogo. E as mulheres, elas acabam fazendo piras de fogo e entrando por 20 segundos dentro dessa pira de fogo e depois saindo. É contextualizada que eu não quero dar mais spoilers. Mas o conto é sobre isso e elas sobrevivem, só que elas ficam com muitas queimaduras, né? Então fica aí uma nova beleza, né? Elas ficam diferentes e elas começam a circular pela Argentina aí. Então eu já recomendo o conto e 20 segundos dentro de uma pira, aparentemente você... Não façam isso, A cara. internet foi longe demais. Não é a internet, é ela que escreveu, tipo, e baseado nesse negócio da Argentina, das mulheres que foram queimadas pelos seus companheiros. Foi a partir dessa história que ela fez esse conto. E aí, em 20 segundos dentro dessa pira, você não morre, mas você se queima, no caso. Eu adoro quando a Jay faz sinais de aspas com a mão durante a gravação do podcast, porque os ouvintes jamais vão ver que ela fez sinais de aspas enquanto falava a palavra beleza. Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Enfim, gente, Ai, acontece. Eu não sei por que um alienígena faria isso com um ser humano, mas se fosse só um caso, se a gente estivesse aqui discutindo o único caso de combustão humana espontânea, eu teria opinado que o corpo foi removido, a pessoa foi tirada do ambiente dela, o corpo foi cremado e depois as cinzas da pessoa foram Colocado devolvidas. O problema é você falar que as pessoas vêm fazendo isso desde de 1700, uma atrás da outra. 1600, né, o primeiro. Tipo, direto, você retira a pessoa, crema ela, depois coloca de novo. É uma parada que, como são muitos casos, dá pra você eliminar, né? E por que elas fazem isso, né? Então, Lucas, a parada da ufologia vai no seguinte, que a minha teoria, muito louca, já vou avisando, que a galera dos ouvintes adora essa loucura, é que a galera é abduzida há muito tempo. A gente não começou a ser abduzida na Segunda Guerra Mundial e tal. E aí eu também acho, né, dessa ideia que tem muita gente que é abduzida. Não é abduzida meia dúzia por ano. É a galera, por vários tipos de alien diferentes. É a zoeira dessa porra. Só que a gente não fica sabendo. E aí aquela ideia de ser alguma fonte de energia, de coisa tipo, é uma dessas variadas. É uma dessas variações que dá algum ruim em alguma coisa que os aliens deixam ali no corpo, e aí dá algum defeito, e por esse defeito, sei lá, por uma coisa de aquele lance de destruição pra não sobrar nada, por algum motivo de segurança, a pessoa que tem aquele dispositivo queima junto com o dispositivo. Eu esqueci o nome que é chamado disso, Ô, Rafa, você contando essa teoria, eu fui até checar a data do Giordano Bruno, né? Porque o Giordano Bruno, ele foi um cara da astronomia que ele acreditava em outros universos. Tipo, tem no Cosmos falando um pouquinho dele. as ideias dele eram tão pra frentex que ele só foi queimado pela igreja. Então, tipo, ai, que horror, entendeu? Então, tipo, você tá falando aí de alienígenas, algo que ele acreditava, não com esse nome, né? Ele não dava esse nome. E realmente ele morreu queimado pela igreja. Ai, que horror. E aí eu acho isso. Então, assim, essa é a minha ideia, cara, porque é uma parada muito complexa. Envolve muitas coisas. Pra mim é isso. Ou é uma parada sobrenatural, realmente, espírito, demônio, fantasma, shadow people, sei lá. Ou é um bagulho ufológico. Eu não consigo ter uma explicação mundana, física. O cara tomou uma coristina errado
O cara tomou uma dipirona errada, o cara bebeu 3 vinhos a mais, o cara bebeu uma vodka, caiu errado e aí ele pega fogo, entendeu? Pra mim é muito complexo, porque só pegar fogo, a gente sabe que pode pegar. Por exemplo, tu vai fazer a cirurgia, alguém faz o risco cirúrgico errado ali, o cara veio com bisturi laser, toca fogo dentro de você, a gente tem gases dentro do corpo, que há o contato com uma fonte externa, com oxigênio ali do lado... Pode acontecer, dá umas queimaduras sinistras se for o caso, mas são situações bem específicas. Agora, a pessoa em casa, bebendo, dormindo, fazendo o quê? Sozinha, e pegar fogo, eu acho que realmente a gente não tá com uma explicação, nada explica, nenhuma teoria mundana explica o que acontece com essas pessoas, a forma que o fogo queima, a brutalidade que ele queima só o corpo, não queima tudo em volta. Eu acho muito curioso. Você acha o quê, Lucas? Ela mexeu com o cartel. Pagodinho da agiota. Caralho, Lucas. O cartel Apostou no bicho e não pagou o bicheiro, bicho. Mano. O cartel é foda. Eu também não... Tipo, eu sou um pouco fascinada por coisas pegando fogo. Aquela tria de McDonald's da galera que é psicopata, assassino em série, que é uma explicação bem batida já, que não entra mais em vigor. Que, tipo, a galera que é assassino em série tinha mania de tacar fogo nas coisas, maltratar animais e fazer xixi na cama até uma idade muito avançada, né? Mano, eu desde pequena taco fogo nas coisas, assim. Minha mãe tinha que esconder fósforo, sabe? De tão absurdo que é. Eu sou muito... Tanto que eu tenho tatuado uma casa queimada em mim, uma casa pegando fogo. Eu literalmente gosto do fenômeno coisas pegando fogo. E conforme eu fui vindo mais pro interior, porque eu sou da Baixada Santista, fui vindo mais pro interior e fui vendo, tipo, essa questão de, tipo, coisas pegarem fogo espontaneamente, eu não achava uma coisa absurda o corpo humano também pegar fogo, porque se coisas na natureza pegam fogo espontaneamente, por que não a gente? Mas quando a gente vai medir, né, tipo, colocar na balança, eu não acho mesmo que o corpo pega fogo, não. Não tem como. Quando eu fui estudar para essa pauta, eu fui fazer a pesquisa do que tinha em Seneca, Illinois, né? Não tem nada em Seneca, Illinois. Não tem nada que eu possa comentar de Seneca, Illinois, além do fato de não ter nada em Seneca. Não tem. É inacreditável. Não tem absolutamente... Não tem história, não tem pessoas, não tem nada. Você sempre traz um contexto histórico do lugar, né, Lucas? Eu vou falar o quê nesse episódio? Ele tava bebendo uísque. Será que era o uísque contrabandeado? Será que era um lugar que fazia o próprio... Não tem... Cara, como pode? Não, se fosse bebida potente, o Jack Chan tinha pegado fogo lá naquele filme dele, Drinking Box, que ele bebe álcool industrial, sabe? Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Rafael. Pegava fogo. A galera que fazia moonshine, né? A galera que fazia moonshine teria pegado fogo. Pô, pegava fogo. O pessoal tá bebendo álcool industrial, velho. 90%. Não pegou fogo ainda. Olha, eu vou falar que eu conheci pessoas no Rio de Janeiro cara, galera que metia caipirinha de álcool Zulu, não tá escrito. Mano! Oleosa desse jeito, Não, para. Não é possível. Tô falando. Não, tá parecendo aquela mulher da novela que pegava perfume e bebia? Então, se chama Rio de Janeiro. Ô, Andrei, falta você falar o que você acha. Pra mim, o melhor de todos é o Lucas. Bicheiro, tá devendo. Eu tô vendo bicheiro, mano. Cartel. Cara, o melhor plano de todos. Você faz o seguinte, você dá um sumiço na pessoa, você pega o outro corpo que tava incendiado há 3 dias, que sobrou só as perninhas, você monta a cena do crime, coloca o sapato da pessoa que tu sequestrou, mete ali um mais cinza, fechou. Tem aquele filme maneiríssimo brasileiro chamado O Homem que Copiava. E eles vão explodir um apartamento e pra ele desviar a atenção do crime, né, pra mídia e os pesquisadores não ficarem em cima dele, ele coloca uma galinha dentro do armário da cozinha. E ele explode a cozinha montando uma bomba de gás dentro da geladeira. Então ele quebra a luzinha da geladeira, coloca o gás vazando dentro da geladeira, a pessoa abre a geladeira, a luzinha acende ou pega no gás, a cozinha explode, mas tinha uma galinha dentro do armário. E aí fica todo mundo maluco, por que tinha uma galinha e como que ela sobreviveu da explosão? É a gente aqui. Eu achei que você ia falar daquele filme que tem aquela música. Eu quero ver Soraya queimada. Nossa, coitada da Soraya. Vocês lembram desse filme? Eu acho que é o meu tio. É o Meu Tio Matou um Cara? Meu Tio Matou um Cara. Uhum. Matou um cara. Mano, essa música, eu lembro que, tipo, quando lançou, ainda era, tipo, pitica, sabe? E eu gostava muito dessa música. E minha mãe não deixava eu cantar, porque, né, ela não é uma música muito legal. Vamos lá, minha teoria. Cara,
eventos raríssimos de química do corpo. E os bebês indianos são reencarnação de divindades hindus. A dos bebês eu concordo. É isso. Cara, o casal teve um terceiro moleque. O moleque pega fogo também, bicho. Caralho, os malucos, sei lá o que tá rolando, O mano. que essa mulher tá parindo? Ela tá parindo o quê? Se fosse árabe, eram de jeans, porra. Quando o segundo bebê pegou fogo, os pais estavam afastados, mano. Tipo, essa que é a parada. E é isso, gente. Acho que é um mistério. E eu acho que a gente vai descobrir ainda o Guaraviton, que faz essas coisas nas pessoas. Guaraviton. E o que você acha, ouvinte? O que eu quero, na verdade, é saber o que o ouvinte acha. Você já bebeu a ponto de pegar fogo, ouvinte? Conta aí nos comentários. E é isso. Não olhe para trás. Ô, Lucas, você ia falar alguma coisa antes? Você tava Andrei? Não chamei o André também. Era o Rafael. Você... Ah, nossa. O Rafael chamei tem alguém. essa mania, que é o seguinte, essa mania, desde que eu me entendo por gente que eu gravo com essa porra do seu Rafael, que é o seguinte, a gente tá terminando a frase e fica a criança de 5 anos puxando a calça do pai. Andrei, quero falar, Achando que Andrei. era o Lucas. Andrei. O Lucas, tipo, num silêncio sepulcral. Não, mano, ele desistiu de falar. Ele era Rafael. Tadinho do Lucas. Perdão, Lucas. É pra dar. Isso aqui é pra dar deixa. Eu falei, Andrei. Então, mas você tem que deixar a deixa. Você não fica interrompendo, criando a deixa, É né? que às vezes você cria um monólogo de 4 minutos, né? Então a gente tem que falar, Andrei. E aí você fala mais de 1 minuto e meio. Eu tenho que falar de novo, Andrei. Pra ver se você abre o papel aí. senão Aqui vai tem embora. denúncia. Não gostou? Vai dar podcast, filha da puta. Que vai ser uma loja de 50 minutos agora. Tá demitido todo mundo. Agora eu vou falar pra sempre. Ô, Andrei, deixa eu falar uma coisa. Agora é sério. Fala, Apple. Faça o seu ventilador aqui de fundo. Esse é ventilador mesmo? É o Sketchman. O quê? E o Andrei, faz a piada que você fez, ventilador de teto. Do nada, sem contexto? É. Nem lembro o que era. O que era? Porra! Ah, A Adriana falando que, vocês estão ouvindo meu ventilador de teto? não, O que você respondeu? não. Ela perguntou, meu ventilador de teto tá alto? Aí eu perguntei, ele é de teto? Filha da puta. E ela não entendeu. Não, ficou eu e a Adri, tipo, alto? Como assim? E o réu, eu não acredito que vocês não entenderam, eles voando na nossa cara, os dois. Foi péssimo. Você falou no réu, eu lembrei. Outro dia perguntaram assim pra mim na live. Já, que eu posso perguntar um negócio? Eu falei, tu conhece o réu? Eu falei assim, só da gravação. Mas tu nunca viu o réu? Eu falei, olha, eu não sei, eu acho que nunca ninguém viu o réu. Só, sério? Eu falei, caralho, é o réu, porra. Ele não... Eu já vi própria- foto do réu já. Já? Como Já. que ele é? Velho? Cara... É muita história. É muita história daqueles malucos de faculdade. Não, porque quando eu tava na faculdade, eu bebi tanto que o maluco pegou fogo, bicho. Exato. Cara, falando que vocês começaram a falar do raio, eu me lembrei de uma piada do Ari Toledo. Ai, meu... Ai, meu Deus do céu. A piada é Lá assim. vem. A piada é assim. Lá vem, pique ventilador. Joãozinho, é piada de Joãozinho. Joãozinho era muito boca suja. Joãozinho falava muito palavrão. Ah, vai se fuder. Vai pra puta que te pariu. Vai pra porra. Ele era muito boca suja. Aí quando o Joãozinho foi, a mãe dele levou ele pra igreja, a mãe já tinha conversado com o padre e falou, ô, seu padre Firmino, dá uma conversada com o Joãozinho pra ele parar com isso. Aí o padre, não, pode deixar, meu. Aí o padre Firmino falou pra mãe ir embora e deixar o menino com ele. Aí na porta da igreja, o padre Firmino falou, Joãozinho, vem cá. Aí, vem cá o quê, velho? Porra, vai tomar no cu. E aí o padre Firmino falou, Joãozinho, você fazer esse tipo de coisa, Deus castiga. Eu esqueci o resto da piada. Não, você não fez isso. Você não fez isso. Não é assim a piada, não. A piada, desculpa. Eu errei o início da piada. Eu não acredito O início da piada nisso. é o seguinte. Ai, Joãozinho
tava na porta da igreja e tava atirando umas pedras numas formigas. Não tinha um formigueiro próximo, tava atirando umas pedras. Aí toda hora que ele atirava e errava, ele falava, errei, porra. Aí ele atirou a segunda. Essa eu conheço. Errei, porra. Chegou o padre. Ô, Joãozinho, Padre Firmino, grande Padre Firmino. Joãozinho, não pode falar palavrão. Deus castiga. Próxima vez que você falar, Deus vai mandar um raio e vai te fulminar. Aí o Joãozinho jogou uma pedra na formiga, errou e falou, errei, porra. E caiu um raio que acertou o padre. Aí você só escuta lá do céu. Errei, porra. Caralho, isso aí é mais velho que andar pra frente mesmo. Parabéns, Eu não Andrei. acredito. Voltei a Andrei. ser criança agora. Não. Primeiro que o querido consegue errar a porra dessa piada. Não, ele conseguiu errar. Piada Tem mais nada a simples ver a do história que ele universo. contou. Tem nada a ver a história que ele contou a primeira vez. Nada a ver. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.